Fala galerinha, beleza? Vamos lá para a nossa quinta aula gravada já, hein? Quanta coisa, né? Vamos avançar aqui no assunto então, fazer uma excelente agora revisão em exercícios, tá joia? Equipe João, Vinci, oitavos anos, Daniel, Eduardo, Vadilson e Michel. Beleza, galera? Vamos nessa então. Então tá aí nossa primeira temática aí da revisão, tá? Deixa eu melhorar aqui a centralização na tela. Então, vamos falar de regionalização, tá bom? Olha a imagem aí, como é produzido um mapa polar ou azimutal, né? Você pega o globo terrestre, como se você pudesse colocar sobre uma superfície plana aí e pudesse copiar dele o que ele tem nessa superfície plana, tá bom? E aí você vai ter a parte que toca o papel como sendo o centro do mapa. Nesse caso aí, tá? Você teria o Polo Sul, tá bom? E no caso de cima, que é essa logomarca da ONU aí, tá? Em azul, você tem o Polo Norte como sendo o centro do mapa. E daí você tem alguns desdobramentos geopolíticos que a gente vai ver agora nas questões, tá bom? Então, a primeira aí, ó, porque os países desenvolvidos são chamados de países centrais. Então, a maioria dos países desenvolvidos do planeta, como vocês já sabem, localiza-se no hemisfério norte do mundo, certo? Então, por esse motivo, você vai ter esses países desenvolvidos, segundo esse tipo de mapa azul aí da ONU, projeção polar ou azimutal, segundo esse mapa, os países desenvolvidos estão mais ao centro. Tá? Então, por isso, eles passaram a ser chamados de países centrais. Da mesma forma, na questão seguinte, pergunta-se, por que os países subdesenvolvidos são chamados de periféricos? Então, nessa forma aí de identificar a localização dos países, você já sabe que a maioria dos subdesenvolvidos estão no hemisfério sul. Então, segundo esse desenho, o hemisfério sul fica na borda, tá? Fica na periferia. Então, por isso, você vai ter esse apelido de que países subdesenvolvidos são países periféricos e você também vai poder chamar os países desenvolvidos de países centrais. Nada mais do que isso, tá bom? Além disso, você também pode chamar os países desenvolvidos de países do norte, simplesmente porque a maioria está no hemisfério norte, e países subdesenvolvidos você também pode chamar de países do sul, porque a maioria dos países subdesenvolvidos está no hemisfério sul. Tudo bem, gente? E aí nós temos uma última pergunta nessa temática de regionalização. A divisão dos países em primeiro, segundo e terceiro mundos ainda é adequada? Então nós aprendemos que essa divisão ela entrou em desuso com o fim da Guerra Fria. A extinção da União Soviética, que ocorreu em 1991, ela praticamente extingue o chamado Segundo Mundo. Porque essa divisão separava os países da seguinte forma: primeiro mundo, países desenvolvidos capitalistas; segundo mundo, países socialistas; e terceiro mundo, países subdesenvolvidos capitalistas. Então, se o segundo mundo praticamente deixa de existir enquanto organização política, não faz mais sentido dividir o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Por isso, essa divisão atualmente não é mais adequada. Ok? Falando agora do tema migrações internacionais, né? Falamos bastante aí dessa temática, coloquei uma fotografia aí mostrando um fluxo de pessoas aparentemente fugindo aí de alguma realidade daquelas que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Pessoas fugindo de guerras civis ou de guerras mesmo, migrando aí para outros países, tá? E disso nós vamos ter vários desdobramentos também. Então, tá aí para você diferenciar migração doméstica de migração internacional. Então, a migração doméstica também pode ser chamada de migração interna. É aquela que ocorre dentro dos limites territoriais de um país. Então, quando você sai do Ceará e vai para o Paraná, embora você tenha percorrido uma gigantesca distância, você ainda está dentro do mesmo país, então você fez uma migração doméstica ou interna.
Ao passo de que quando você sai de São Paulo e vai para Buenos Aires, você está fazendo uma migração internacional, também chamada de migração externa, porque nessa migração você cruzou a linha que limita um país e outro. Então, nesse momento, você tem uma migração externa ou internacional. Segunda pergunta aí, o que são refugiados? Então, falamos que os refugiados são pessoas que saem do país de origem para outro país, em busca, obviamente, de sobrevivência, melhores condições de vida, mas é um exemplo de migração forçada, porque essas pessoas não têm a opção de ficar onde estão, pelo fato de que onde estão provavelmente vão acabar sendo mortas por perseguições políticas, religiosas, étnicas, de gênero, questões de calamidade econômica, catástrofes naturais, guerras civis, tá bom? Então, o refugiado é aquele que abandonou o seu país de origem para buscar sobrevivência em outro país, tá bom? E agora a gente pergunta o que são os deslocados internos. Deslocado interno é aquele migrante que sai de onde está e vai para outro lugar dentro do mesmo país, só que pelos mesmos motivos do refugiado. O refugiado foi para outro país. Pelos mesmos motivos, o deslocado interno, ele conseguiu, não vou dizer resolver a situação, mas encontrar um lugar mais seguro dentro do próprio país. Isso acontece muito em países grandes, onde em determinado lugar está acontecendo, por exemplo, uma questão de calamidade pública e a pessoa migra para outro lugar. Muito comum a gente ver uma migração relacionada a deslocados internos no Brasil, por exemplo, quando nós temos os anos em que tem uma seca prolongada, estiagem prolongada, muito tempo sem chover, a gente vai chamar de período de seca no sertão nordestino, e as pessoas migram para outros lugares em busca de emprego. Então foi um exemplo aí de questão de dificuldade econômica, de uma condição climática, Não chega a ser uma catástrofe natural, mas você tem aí um motivo de deslocamento interno, tá bom? E aí pergunta-se aqui o seguinte, relacione a atual pandemia à redução do fluxo de refugiados para a Europa. Então a gente falou um pouco disso na aula ao vivo, que tivemos, e deixei até um vídeo aí, esse link em azul, se você quiser clicar para ver novamente, vídeo curtinho de 2 minutos e meio, falando essa relação. O momento que a gente está vivendo, ele é um momento assustador, e nesse vídeo que a gente assistiu aí, ele mostra pessoas da Síria voltando para o local onde houve a guerra civil, e você vai ter lá pessoas morando novamente em escombros. Então, o que acontece? Essas pessoas que não têm celular, não têm televisão, não têm internet, são pessoas muito mais vulneráveis do ponto de vista da informação. E essas pessoas estão muito mais amedrontadas do que quem tem informação e estão voltando para os locais de guerra, os locais de guerra civil, os locais de fome, ao invés de irem para a Europa, por exemplo. Então, existe sim uma relação direta entre a pandemia que atingiu o mundo inteiro, mas que a Europa, por exemplo, foi atingida de forma bastante intensa. Atualmente, o epicentro é os Estados Unidos da América. Vamos torcer para que nós e os outros países consigamos sair da melhor forma possível, o mais rápido possível dessa situação. Mas existe sim uma relação direta entre essa pandemia e uma redução nesse fluxo de migrantes, de refugiados que vão para a Europa. Tudo bem, gente? Falando aqui agora de importantes conceitos populacionais, começamos perguntando a diferença entre população absoluta e população relativa. População absoluta, você já sabe que é o número total de habitantes do local que você está analisando. Então, população absoluta brasileira, população absoluta do continente asiático,
População absoluta da região centro-oeste é o número total de pessoas da área que você esteja avaliando, analisando. A população relativa, ela também pode ser chamada de densidade demográfica. É o número de pessoas que ocupam cada quilômetro quadrado naquele local que você está avaliando. Então, quando você pega aí a densidade demográfica do Brasil, ela é uma densidade demográfica extremamente baixa, comparada com outros países. Tá? O Brasil tem uma densidade demográfica que gira em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. O Distrito Federal, por exemplo, tem mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Se não me falha a memória, em torno de 540 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando você fala de população absoluta, é um número total. Quando você fala de população relativa, é um número que depende de outro número, daí o relativo, né? Então, você tem lá o número total de habitantes dividido pela área daquele lugar. Tá bom? Você pega o Brasil, por exemplo, 210 milhões de habitantes, dividido pelos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, vai dar esse número aproximadamente aí, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, população relativa ou densidade demográfica é diferente do conceito de população absoluta. Pediu aqui para indicar os 6 países mais populosos do mundo. Tá? Então, por que os 6 e não os 5? Né? Os livros de geografia que usamos aqui no Brasil, eles geralmente trazem os 5 maiores, porque até ano passado o Brasil era o 5º maior. Então agora eles vão ter que trazer, para englobar o Brasil nesse grupo aí, vão ter que trazer os 6 maiores. Por que isso, professor? Porque o Paquistão, com uma taxa de natalidade maior que a nossa, conseguiu ultrapassar em número a população brasileira ano passado. Então ele era o 6º, virou o 5º, e o Brasil era o 5º, virou o 6º mais populoso do planeta. Então quais são os 6 mais populosos do mundo? De cabeça aí você tem que lembrar disso, tá? A China, depois você tem a Índia, depois você tem Estados Unidos da América, depois Indonésia, depois Paquistão, e agora sim, em 6º lugar, você tem o Brasil, tá bom? O Brasil girando em torno aí de 210 milhões de habitantes, mais uma vez. Tá joia? Falamos aí também o seguinte, o que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que é um indicador numérico que avalia de uma forma retilínea, matemática, a qualidade de vida de um país. Claro que o IDH não é perfeito, mas ele te dá uma noção quando você quer comparar um país com outro. Tá? Então, nesse número que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, piores as condições socioeconômicas de um país. Quanto mais próximo de 1, melhores essas condições, mais desenvolvido será o país. Tá joia? O IDH ele leva em consideração indicadores como expectativa de vida, que a gente pode chamar também de longevidade. Ele leva em consideração a renda, né? E ele leva em consideração também, o índice de escolarização das pessoas, né? Tá joia? E aí pergunta por último aqui se ele revela a realidade socioeconômica de fato dos países. Como eu disse no início, não é um indicador perfeito, mas dá para ter uma noção. Agora, o IDH brasileiro, ele reflete essa realidade socioeconômica do país? Não, porque, como eu falo sempre para vocês, existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, tem um lugar que é mais rico, tem um lugar que é mais pobre, tem um lugar que é mais desenvolvido, tem um lugar que é mais atrasado. A gente está vendo isso aí no combate ao coronavírus no Brasil. Né? Em alguns locais, a mortalidade é altíssima porque tem um sistema público de saúde extremamente deficitário. Outros locais, você tem uma mortalidade menor. Tá? Vamos torcer aí mais uma vez para todo mundo sair da melhor forma possível dessa situação, ok? Pessoal, então tá aí, esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Só comentar aqui com vocês também essa divisão norte e sul, tá? Que a gente falou lá no primeiro slide, tá? Você tem uma linha que divide aí, teoricamente, quais são os países desenvolvidos e quais são os países subdesenvolvidos. Então você tem aí os países desenvolvidos em amarelo, tá? E em rosa você tem os subdesenvolvidos. Veja que a Austrália e Nova Zelândia são exceções aí de países desenvolvidos no hemisfério sul, tá bom? Sendo que a maioria dos desenvolvidos localiza no hemisfério norte. Lembrando também que essa divisão ela é generalizante.
né? Não necessariamente todo país que está sendo chamado aí de desenvolvido é de fato desenvolvido. Veja o caso da Rússia, que tem um atraso econômico muito grande, de muitos anos aí de União Soviética, né? Deixou de realizar a prática capitalista durante muito tempo e ela amarga até hoje o preço disso, por não ter tido uma produção econômica tão grande, por exemplo, quanto a da China, que adotou o socialismo de mercado, que é uma mistura de capitalismo e socialismo, né? Um capitalismo ali na prática comercial, um socialismo ali na forma de organizar o país, tá bom? Ou os Estados Unidos, né, que já desde sempre é adepto aí do capitalismo, tá bom, gente? Então, veja que o caso da Rússia aí é um caso a se analisar, tá joia? Então, obrigado pela atenção e o bate-papo hoje foi mais curtinho, era só isso aí, tá joia, gente? Continuem estudando, não deixem a matéria acumular. Qualquer dúvida, manda mensagem lá que a gente responde o mais rápido possível para vocês no Google Sala de Aula, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana, beijão, tchau!